Paz do Senhor, povo de Deus! Sejam bem-vindos aqui ao canal do Pastor Edre, um canal que promove a palavra de Deus com o objetivo de edificar o corpo de Cristo, sempre pregando a palavra de Deus com zelo e com responsabilidade até que Cristo volte. Toda semana eu tenho lançado aqui, para a glória de Deus, aulas da nossa Escola Bíblica Dominical, pré-aulas, da nossa Escola Bíblica Dominical, com o objetivo de abençoar professores na elaboração de suas aulas, ajudar os professores, ajudar alunos na compreensão dos textos. Claro, sempre com o objetivo principal de edificar o corpo de Cristo e trazer crescimento no reino de Deus. E nós terminamos mês passado a nossa revista do Apocalipse, segundo trimestre. Foi uma revista abençoada, nós fizemos uma viagem no livro de Apocalipse e eu aprendi bastante. E hoje eu estou muito feliz porque nós vamos falar neste trimestre, agora terceiro trimestre, exclusivamente sobre os ensinos de Jesus. Sabe qual que é a lição que nós vamos estudar esse trimestre? O Sermão da Montanha. Deixa eu mostrar a capa para vocês. Aqui, ó. E hoje nós já estamos na primeira aula da nossa escola. Será lecionada aqui no próximo dia 3 de julho de 2022, em todas as igrejas Assembleia de Deus do Ministério Madureira e as demais igrejas que assim usam e utilizam a revista da doutora Betel. E nós já estamos na primeira aula, o Sermão da Montanha e a sua essência. Mas antes da gente começar a nossa aula, eu quero aqui louvar a Deus pela sua vida, você que já é inscrito aqui no nosso canal, continue aqui conosco, você que tem comentado, tem curtido, deixado seu like, sua participação é muito importante. E você que está passando aqui pela primeira vez, eu, como eu sempre faço, te convidando aqui para se inscrever no canal. Aí não paga nada para se inscrever no canal do Pastor Éder, viu? É de graça, o conteúdo aqui é para abençoar a sua vida. E se você achar esse assunto relevante, deixe seu like aí, não esqueça de se inscrever não, porque você vai estar nos ajudando. Já estamos chegando aí, para a glória de Deus, a marca de 500 inscritos. Estou muito feliz com o desempenho do canal e o nome do Senhor será sempre glorificado aqui em nome de Jesus, amém? Vamos para a nossa lição? Texto áureo da lição diz assim: inclinai os ouvidos ao céu e falai, e falarei, e ouça a terra e as palavras da minha boca. Deuteronômio, capítulo 32, verso 1. Verdade aplicada. O Sermão da Montanha é considerado como a mais pura e sublime expressão de moralidade. Vamos ver o que é isso aqui na nossa lição, já conhecida pela humanidade. O objetivo da lição: ensinar acerca do Sermão do Monte. Segundo, destacar a conduta cristã e combater a falsa moralidade, porque assim como tem a moralidade, com certeza tem a falsa. Mostrar a natureza inversa do reino de Deus. E misericórdia, nós vamos ter uma aula abençoada aqui hoje. Texto de referência: Mateus 5, verso 1, 2, 4, 5, 6, 7 e 8. Eu vou ler porque é importante a gente fazer leitura. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e assentando-se, aproximaram seus discípulos e, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: bem-aventurado é os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Aleluia. Introdução da nossa revista, nossa lição o Sermão da Montanha retrata a qualidade de vida que o homem que está em comunhão com Deus, quem está em comunhão com Deus, deve produzir diariamente. Além de um programa de vida, ela porta consigo uma promessa celestial. Aleluia. Vamos orar comigo, pedir a Deus a direção para iniciar esse trimestre, essa lição, que com certeza nós vamos aprender muito. Maravilhoso Deus, eterno Pai que está no céu, neste momento eu quero te apresentar, Deus, essa primeira lição do terceiro trimestre de 2022, que o Senhor possa continuar, Deus, nos dando a tua graça, nos dando discernimento, nos dando aqui, Deus, sabedoria para ministrar essas aulas. Meu Deus, eu te peço agora em nome de Jesus, abençoa esta pessoa que está ouvindo agora, abre o entendimento dela para que ela possa compreender a tua palavra e que ela possa ser abençoada através destas aulas aqui que eu tenho lançado em nome de Jesus de Nazaré. Amém, meus queridos irmãos?
nós temos aqui, nesse trimestre, o Sermão do Monte, que tem como tema aqui a ética, os valores e a relevância do ensino de Jesus. Então, nesse trimestre aqui, essa revista comentada pelo nosso bispo Abner Ferreira, homem de Deus, abençoado, cheio do Espírito Santo, que o Senhor usou para elaborar essa revista aqui para nós, para servir de norte aqui do nosso estudo na Escola Bíblica Dominical. Quero agradecer a Deus pela vida do bispo Abner. Então, nesse trimestre, nós vamos estar estudando acerca do Sermão do Monte, ou Sermão das Bem-aventuranças, como muitos chamam. Certo é que é os ensinamentos de Jesus. Então, é muito gratificante aprender sobre a palavra de Deus e principalmente palavras que saíram da boca do próprio Jesus, o nosso mestre. Então, nós temos aqui como primeiro ponto, conhecendo o Sermão da Montanha. Agostinho, o Sermão da Montanha é o escrito sobre a fé, tá vendo? Sobre a fé, o Sermão da Montanha é o escrito sobre a fé. Quem quiser meditar com piedade e recolhimento o sermão que nosso Senhor Jesus Cristo pronunciou na montanha, tal como lemos no Evangelho segundo Mateus, encontrará aí, creio eu, todos os preceitos necessários à perfeição da vida. Então, tudo que nós precisamos saber acerca da fé, da nossa base cristã, da nossa conduta moral, nós precisamos diariamente colocar em prática o Sermão da Montanha, que com certeza nós iremos aprender muito. Se a gente compreender o Sermão da Montanha, a gente vai crescer espiritualmente, a gente vai melhorar como cristão, ser uma pessoa diferenciada deste mundo e das demais pessoas que se dizem também ser cristão, mas muitas vezes não querem se adequar às normas e conduta deste novo reino que Jesus estava implantando. Então, nós precisamos colocar em prática tudo isso que Jesus falou. Mas eu quero aqui destacar que Mateus ele traz aqui algo importante. Mateus ele traz uma cronologia muito proveitosa para nós. Por quê? No primeiro capítulo de Mateus, ele vem falar sobre a genealogia de Jesus, sobre o nascimento de Jesus no primeiro capítulo. No segundo, ele traz o anúncio do nascimento de Jesus. Já no capítulo 3, João Batista aparece pregando no deserto, Mateus registra. João Batista pregando no deserto, sabe qual a mensagem? Arrependimento e dizendo que o reino de Deus estava próximo. Então, estava chegando. Depois que João Batista ele estava ali pregando e batizando, Jesus aparece ali para ser batizado, cumprindo ali a palavra de Deus, cumprindo ali as profecias bíblicas. Então Jesus, após o seu batismo, Jesus ali cumpriu ali o batismo nas águas. Então Jesus ele é levado pelo Espírito Santo de Deus ao deserto, para quê? Para ser tentado pelo diabo. Mas venceu por quê? Não foi por sua própria vontade, foi conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Então, quando o homem e a mulher é conduzido pelo Espírito Santo de Deus, tudo é diferente. O resultado no final sempre será positivo. E com Jesus, com certeza não foi diferente. Jesus, ele derrotou Satanás e os anjos vieram e o adoraram no final. Mas em seguida, Jesus ali passar pela tentação no deserto, a Bíblia diz que ele volta para a Galileia para quê? Para pregar o evangelho. Aqui no verso 17 do capítulo 4, daí por diante, passou Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Então, essa era a mensagem de Jesus, essa era a essência da mensagem inicial do ministério de Jesus, o arrependimento e a chegada do reino de Deus. Jesus estava ali anunciando o arrependimento e a chegada do reino de Deus. E após esta pregação de Jesus maravilhosa, ele ali chama seus 12 apóstolos, faz ali uma seleção de 12 homens, forma seu colégio apostólico e o ministério de Jesus começa a se destacar, começa a crescer e pessoas de todos os cantos da terra começaram a vir ao encontro de Jesus, a vir conhecer Jesus, porque a fama de Jesus estava espalhada. Jesus estava curando, estava libertando, Jesus estava dando visão aos cegos, Jesus estava fazendo sinais e prodígios. Então isso atraiu as multidões para perto de Jesus e as multidões que andavam desprezadas eram pessoas que não tinham valor algum na sociedade, eram pessoas que tinham sido excluídas do sistema religioso, do sistema político, eram pessoas que estavam à margem da sociedade, que mendigavam diariamente e que vieram atrás de Jesus. Sabe por quê? Jesus disse assim, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados,
e eu vos aliviarei. Então Jesus ele estava ali aliviando o fardo daquelas pessoas ali que estavam vindo com uma carga tão pesada, e Jesus estava ali com palavras vinda direto do céu, com ensinamentos de autoridade. Jesus estava trazendo alívio ali ao coração daquelas pessoas. E Jesus ele começa aqui a falar acerca do reino de Deus. Ele começa aqui no capítulo 5 de Mateus, estabelecendo essas novas leis do reino. As leis do reino que Jesus estava ali estabelecendo para quem quisesse, depois do arrependimento, permanecer diante de Deus, permanecer como cristão, como cidadão celestial, como morador desse novo reino. Ele precisava se adequar a essas novas leis. Ou seja, mas cada lei trazia ali um propósito, trazia ali uma promessa espiritual, assim como está escrito aqui na nossa introdução, aqui, ó. Mas porta consigo uma promessa de recompensa celestial. Então, bem-aventurado é os pobres de espírito, aqueles que eram desprezados, aqueles que eram humilhados, que com certeza isso baixava a autoestima dessas pessoas, as pessoas não tinham valor algum, pessoas pobres de espírito, pessoas que eram renegadas. Então essas pessoas elas iam ser bem-aventuradas ao fazer parte do reino de Deus. Bem-aventurado é os pobres de espírito, porque eles verão a Deus. Bem-aventurado aqui, ó. Verão a Deus, ó. Bem-aventurado aqui, ó. Cadê? Deixa eu ver aqui. Bem-aventurado os mansos que choram. Então, todas essas classes de pessoas que eram desprezadas, elas passaram a ter valor agora diante do reino de Deus. E cada um teria a sua recompensa, mas desde que se adequasse a tudo aquilo que Jesus iria ensinar aqui no Sermão do Monte. Então, nós vamos ver aqui no tópico 1, ponto 1, o caráter do sermão. Então, nós vamos ver aqui o caráter do sermão de Jesus. No subtópico 1.2, nós vamos ver o conteúdo desse sermão, o que esse sermão traz de tão maravilhoso, esse ensinamento com tanta autoridade, que lá no finalzinho do capítulo número 8, as pessoas que ouviram o sermão de Jesus estavam maravilhadas, com tanta autoridade na qual Jesus falava as palavras. E também no subtópico 1.3, nós vamos ver o local do sermão. Então, nós vamos conhecer um pouco do sermão, conhecer o caráter do sermão, o conteúdo do sermão e o local em que aconteceu esse sermão. Depois de iniciar seu ministério público, anunciando o reino de Deus, chamando ao arrependimento, porque primeiro é necessário ter o arrependimento para poder acessar o novo reino que Jesus estava implantando, é necessário arrependimento. Realizando assim os primeiros milagres, Jesus estabeleceu quais são os valores desse reino. Então, quais seriam os valores desse reino? Deixa claro que são completamente contrários aos do mundo. Jesus estava dizendo assim, ó, se vocês quiserem fazer parte desse reino, é necessário vocês renunciar tudo aquilo que possa atrapalhar vocês de fazer parte do reino. Ou seja, para ser cidadão celestial, precisava cumprir a constituição celestial que Jesus estava aplicando aqui no Sermão do Monte. É necessário se adequar. Quantas pessoas querem que a Bíblia venha se adequar ao seu sistema de vida, à sua maneira de se portar, porém está errado. Nós precisamos nos adequar à Bíblia, aos ensinos de Jesus, para que nós possamos fazer parte e continuar fazendo parte desse reino celestial que estava sendo implantado dentro de cada um daqueles que se arrependiam dos seus pecados, acreditavam em Jesus como Filho de Deus, estavam recebendo esse novo reino. Mas para isso, precisavam renunciar. Tanto é que Jesus, na conversa ali com Nicodemos, os fariseus não entenderam bem a lei, não compreendiam bem a lei, interpretavam a lei, mas não na sua essência. Então Nicodemos procurou Jesus ali à noite, e em uma conversa Jesus fala a Nicodemos, é necessário nascer de novo. Quem não nascer da água e do Espírito não pode nem ver o reino de Deus, imagine entrar. Então era necessário nascer de novo, era necessário ser uma nova criatura, abandonar as velhas práticas do pecado e começar a viver uma nova vida diante de Deus, porque assim Jesus veio para aproximar o homem de Deus. Então, perceba que no sermão aqui, Jesus chama as pessoas para perto dele para ouvir a sua palavra. Então, é diferente lá do sermão lá do Monte Sinai, na qual só Moisés poderia subir ao monte, acessar o monte. Mas aqui,
as pessoas tinham acesso ao monte, as pessoas poderiam chegar perto de Jesus. Lá no Monte Sinai, só Moisés teve acesso, o povo ficou lá embaixo, não podia subir, mas aqui com Jesus foi diferente. No tempo da graça, nós podemos nos aproximar de Deus através do seu Filho amado, Jesus Cristo. Então, é necessário a gente fazer uma escolha para poder fazer parte do reino. Então, uma escolha é preciso escolher, estar do lado certo, estar do lado de Jesus, estar do lado da luz e não das trevas. Porque aqui, vamos ver aqui, porque não se pode estar de acordo com ambos, com o mundo e com Deus. Não pode ser amigo de Deus e amigo do mundo ao mesmo tempo. Não tem como. Nesse novo reino, nessa nova lei do reino que Jesus está estabelecendo, é necessário tomar uma posição. Ou é de Deus ou não é de Deus. Ou é do mundo e pronto, e acabou. Então, Jesus estava ali colocando o Sermão do Monte para que houvesse uma escolha. O que Jesus apresenta aqui é a forma de viver de quem se diz cristão. Então, muitas pessoas se diz cristão, diz que são de Deus, mas na verdade não praticam as coisas que Deus assim estabeleceu na sua palavra. Não estão adequadas para viver de acordo com o reino de Deus. Então são pessoas que vivem da sua própria maneira e dizem ser cristão, porém não são cristãos. Por quê? Jesus vai dizer assim, naquele dia, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino. Vai dizer, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Então, é necessário cumprir a lei do reino, cumprir aquilo que Jesus estabeleceu aqui no Sermão do Monte. Por quê? Passamos assim do reino da lei para a lei do reino. Então, antes de Jesus vir, era o reino da lei. A lei dizia isso, apontava aí, aqui, o seu pecado aqui, acolá, ai daquele que fez isso, ai daquela que fez aquilo. Então, a lei, ela só apontava o pecado, mas não dava ali uma saída para o homem se livrar totalmente do pecado, mas com Jesus, através do seu sangue, do seu sacrifício, do seu ensinamento, nós temos hoje essa opção de se livrar do pecado, de dizer não ao pecado e não ver só nossos pecados ser apontados, mas nós temos hoje uma solução. O sangue do Cordeiro passou sobre nossas vidas e hoje nós temos direito à vida eterna. Hoje nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, fazemos parte desse reino, porque assim nós precisamos todos os dias estar nos adequando para viver no reino. É necessário se adequar para viver nesse reino, é necessário uma escolha. Está aí que quebra aquela tese de muitas denominações, muitas igrejas. É só aceitar Jesus e pronto, acabou, já está salvo. Não, senhor, não, senhora. Precisamos nos adequar à Bíblia, precisamos nos santificar, precisamos jejuar, precisamos buscar a Deus enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto, precisamos não apagar o Espírito Santo, nós precisamos vigiar, porque fazendo assim, nós vamos permanecer firmes na presença de Deus. Não é só confessar Jesus, bater na porta do reino, olhar lá para dentro e viver a vida da sua própria maneira, achando que está tudo certo, que vai dar tudo certo no final. Cuidado! O reino de Deus é necessário renúncia, é necessário uma escolha. E eu e você precisamos escolher estar do lado certo, que é do lado de Jesus. Amém? Vamos para o subtópico 1.2, o conteúdo desse sermão. Então, o conteúdo desse sermão são vários, irmão, vários assuntos aqui que Jesus veio abordar. Os discípulos são a luz do mundo, o sal da terra, a porta estreita, a porta larga, os dois caminhos, dois senhores. Então são vários assuntos aqui, mas dentre que o escritor aqui, o pastor Abner Ferreira, destacou, está aqui assuntos como amor ao próximo, oração, jejum, conduta cristã. Muitos desses assuntos abordados por Jesus nas cartas e as epístolas dos apóstolos, podemos encontrar nesses 3 capítulos aqui. Então, o que Paulo tratou nas cartas às igrejas, que o apóstolo Pedro doutrinou a igreja primitiva e os demais apóstolos da igreja primitiva doutrinaram as pessoas, os novos convertidos acerca da palavra do nosso Deus. Jesus ele deixou aqui esse manual aqui no capítulo 5, 6, 7 e 8. 5, 6 e 7 aqui 5, 6 e 7 aqui de Mateus. Então, Jesus deixou aqui esse modelo, Jesus deixou aqui o Senhor deixou aqui esse manual para nós virmos cada dia nos adequar a esse manual de Deus, porque está tudo aquilo que nós precisamos saber, entender para ter uma conduta digna diante do nosso Deus. Então, não são assuntos
que foram abordados primeiro pelos apóstolos. Não, primeiro Jesus abordou esses assuntos lá no Sermão do Monte e depois os apóstolos assim confirmaram as palavras de Jesus. Então, aqui no comentário aqui embaixo, chamados para não resistir aos malvados, mas para amar os inimigos e para não julgar, para se tornar perfeito como o Pai Celestial. Então, são assuntos que trazem confronto, porque o homem amava aqueles que ele amava, escolhia quem ele queria amar. Mas nesse novo ensinamento de Jesus aqui sobre o amor, nós precisamos amar e orar pelos nossos inimigos. Então, não podemos escolher quem vamos amar, nós temos que amar a todos, porque assim é o mandamento de Jesus, porque fazendo assim, nós vamos nos tornar perfeitos como o Pai. Aqui, eu até tinha um versículo aqui separado sobre esse assunto, primeira carta de João, capítulo 2, e o verso de número 9. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está em trevas. Tá vendo? Confirmando aqui o Sermão do Monte, Jesus falou sobre o amor ao próximo. Nós precisamos amar de maneira diferente. Enquanto a lei mandava amar o próximo e odiar o seu irmão, e odiar os seus inimigos, na verdade, odiar os seus inimigos, Jesus fala que devemos amar o próximo como a nós mesmos. E também amar os nossos inimigos e orar por eles, porque assim nós estaremos cumprindo aqui as regras e as leis desse novo reino que Jesus estava estabelecendo aqui para nós. Subtópico 1.3, o local do sermão. Mateus menciona que Jesus sobe ao monte e do alto começa a ensinar, do alto começa a falar os seus discípulos e aqueles que estavam ao seu derredor. Por que uma montanha? Porque ela tem um significado muito importante para os seus ouvintes. Primeiro, irmão, porque seria um local onde Jesus estaria num local mais visível e todos poderiam ver ele e pudessem entender o que ele estava pronunciando. E segundo também, os estudiosos dizem que no alto da montanha o vento leva a nossa fala com uma amplitude bem maior. Então, naquele tempo não existia microfone, não existia nenhuma tecnologia de mídia hoje para poder auxiliar naquele tempo lá, nenhum instrumento, nada. Então, era necessário subir ao monte para que pudesse pronunciar de maneira que todos também pudessem entender. Vamos ver aqui. Com muita frequência, lemos na Escritura que Deus se manifesta em monte, que da altura falou, por exemplo, Abraão, Moisés. Aqui se vê claramente que Jesus não apenas é o profeta que seria levantado como Moisés, embora esteja no sentido de guiar seu povo para fora da escravidão e do pecado e da morte, para a verdadeira terra prometida, mas é o próprio Deus falando aqui. Naquela época, Moisés, ali no Monte Sinai, pronunciou as palavras do Senhor, anotou as palavras do Senhor na tábua da lei para falar ao povo. Aqui é o próprio Jesus, o próprio Filho de Deus, no que aquele que no princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, o próprio Jesus falando, o próprio Deus falando aqui no monte aqui das bem-aventuranças. Sim, porque ele não recebe de ninguém as tábuas da lei. Ele é quem vem pessoalmente e proclama a palavra com autoridade. Glória a Deus por isso. Nós fomos privilegiados de Cristo ter vindo, ele mesmo, pronunciar aqui essas palavras de vida eterna. Então, nós vemos o significado dos montes desde o início da humanidade. Abraão, quando foi sacrificar seu filho Isaque no monte, Deus falou com ele ali no monte, ele ouviu a voz de Deus e ali não sacrificou o menino, ali aquele monte se chama o monte, Deus proverá. Nós sabemos que ali é um monte onde Deus proveu ali um milagre na vida de Abraão. Nós também temos Elias, também no Monte Carmelo, quando orou a Deus, e Deus manifestou o poder do céu para destruir ali os profetas de Baal. Fogo caiu do céu e consumiu tudo. Nós podemos ver também ali, meus amados irmãos, na lição de número 10 que nós tivemos do Apocalipse, a volta do grande rei, nós podemos aprender que Jesus, quando voltar na sua vinda gloriosa aqui na terra para estabelecer o seu reino milenial, ele vai pisar no Monte das Oliveiras. Então nós temos vários exemplos aqui de homens e mulheres de Deus que receberam palavras de Deus no monte para o povo,
porém aqui era o próprio Jesus falando no monte para os seus discípulos e os demais ouvintes que ali estavam presentes naquela reunião, naquele retiro espiritual, naquele momento ali de comunhão que Jesus estava ali pregando a palavra do nosso Deus. Então, nós podemos ver a diferença do monte de Moisés, do monte que ficou para trás, para o monte das bem-aventuranças, na qual o próprio Jesus estava falando conosco. Então, naquele tempo, Moisés recebeu a tábua da lei, mas no monte da bem-aventurança, o próprio Cristo veio e falou com o seu povo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Vamos para o subtópico 2, para o tópico 2, o sermão em relação à vida prática. O sermão em relação à vida prática. O Senhor Jesus denunciou a hipocrisia na sinagoga e nas ruas. Nesse sermão, Jesus denunciou aqui, hipocrisia na sinagoga e nas ruas. Assim, o Sermão do Monte é um chamado à justiça e uma rejeição às práticas farisaicas da lei. Então, aqui, para início de conversa, Jesus está chamando os seus ouvintes para uma relação prática, uma relação verdadeira, sem mentira, com aqueles que estavam ouvindo. Por quê? Os fariseus da época diziam que amavam, mas era só de boca para fora, irmão. Cumprir a lei só externo, mas na verdade o coração deles estava sujo. Jesus chamou de sepulcro caiado. Por fora era tudo bonitinho, tudo os rituais sendo cumpridos, as leis cerimoniais em atividade, mas dentro de cada um daqueles fariseus havia incredulidade, havia ali mentira, hipocrisia. Falavam e não cumpriam, colocavam o jugo sobre o povo, mas eles mesmos eram os primeiros a não cumprir a lei de Deus. Então, Jesus traz aqui esse sermão denunciando a hipocrisia. Então, nesse sermão de Jesus denuncia a hipocrisia. 2.1. A conduta dos cristãos, do cidadão do reino. É importante notar que a bem-aventuranças descrita no Sermão da Montanha não são uma série de regulamentos que alguém deve obedecer para se tornar um cristão. São uma descrição de como o seguidor de Jesus deve viver. Então, é uma atitude espontânea. Eu e você ouvimos a palavra fala no nosso coração e nós decidimos seguir a Deus, renunciar a este mundo para servir somente a Deus. Não somos obrigados a fazer parte desse reino. Nós estamos nesse reino porque acreditamos que é o melhor para nós, acreditamos que temos bênçãos celestiais nos aguardando e bênçãos espirituais hoje, na qual nós desfrutamos na presença de Deus, sendo luz, sendo sal da terra, sendo o guia que este mundo precisa para viver, porque o mundo vive em treva e nós somos a luz desse mundo, assim como Jesus falou, vós sois a luz desse mundo. Então ele disse que ele era a luz, mas falou também que nós éramos a luz e o sal da terra. Aleluia. Deve-se observar também que o sermão acontece no início do ministério de Jesus Cristo. Ele começou seu ministério pregando arrependimento, chegado o reino do céu, aquilo que eu já expliquei, para realçar a diferença realçar a diferença que este arrependimento traz. Ele ensinou a qualidade fundamentais do caráter cristão, onde seus seguidores devem ver uma conduta tanto daqueles que estão ao seu redor, quanto ao crente nominal. Ou seja, o que é um crente nominal, irmão? Crente nominal é aquele de nome, é aquele que diz que é crente, mas não é. Por exemplo, esses artistas aí da atualidade que nós temos, eles declaram ser cristão, simpatizam com o evangelho, até cantam hinos no meio do seu show, mas nós sabemos que a conduta deles é totalmente fora da palavra de Deus. Eles não cumprem a lei do reino, eles afrontam Deus, cometem abominação e no final dizem que são cristãos. Quando morre, familiares e amigos ainda descansa em paz, meu querido. Se morreu sem Cristo, se morreu sem cumprir as condutas desse reino, do reino de Deus, se morreu sem santificação, se não teve a oportunidade de confessar Jesus como Salvador e mudar de vida, infelizmente não tem como essa pessoa descansar em paz, porque essa pessoa vai para um lugar de tormento. Essa é a realidade, mas o mundo vive hoje, embarcou numa mentira, numa hipocrisia, e acredita que só o fato de ser
um admirador de Jesus, um admirador do Evangelho, até ler algum texto bíblico para ele, isso já é importante para que ele venha a ser um cristão. Não, para ser um cristão é preciso se adequar ao reino de Deus, é preciso nascer de novo. Então, aqui está a diferença entre o crente nominal e o crente que serve a Deus de verdade. Então, aqui vai estar a diferença, meu querido, porque se você serve a Deus de verdade, você precisa cumprir as leis do reino, você precisa se adequar às leis de Deus para que você possa, assim, gozar das bênçãos espirituais. Então, você que hoje está chorando, não se preocupe, Deus tem consolo para você. Você que está sendo perseguido por causa do Evangelho, Deus tem consolo para você. Continua firme, continua praticando as boas obras, continua tendo boa conduta diante de Deus, porque no final Deus tem vitória para mim e para você. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amém? A essência contida nas entrelinhas. Vamos lá. Vamos ver a aplicação aqui do subtópico 2.1. O crente deve ser diferente não apenas do mundo, mas também do sistema religioso, comparado aqui pelos ensinamentos e vida dos fariseus dos tempos de Jesus. Porque os próprios fariseus não eram dignos de ser copiados, porque eles não cumpriam a lei de Deus na sua essência. Então, o que Jesus está falando, que o comentarista está colocando aqui, é que o crente deve ser diferente não apenas do mundo, mas também do sistema religioso. Não é porque alguém está falando para mim que é para me fazer isso que eu vou fazer, que eu vou praticar aquilo, mas eu preciso primeiro ver se isso está de acordo com a palavra de Deus. Não adianta eu seguir o meu líder, eu gostar dele, eu admirar o ministério dele, mas se ele não está me conduzindo para o caminho da vida eterna, se ele não está pregando o que está dentro da palavra de Deus, eu preciso fugir desta pessoa, eu preciso estar longe deste falso ensinamento, porque fazendo assim, eu com certeza vou escapar da condenação, porque muitas pessoas vão, infelizmente, perecer por dar crédito a falsos ensinamentos, a falsos religiosos, a pessoas que falam uma coisa, mas vivem outra. Então, cuidado com essas pessoas que falam uma coisa e vivem outra. Aquele ditado, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Então, é muito importante a gente estar atento a essas falsas seitas, heresias que nós temos hoje na atualidade e que infelizmente está lastrado dentro de muitas igrejas, muitas denominações, e não é só aqui no Brasil não, é no mundo inteiro. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Subtópico 2.2. Vamos lá? A essência contida nas entrelinhas. Vendo a multidão que o seguia, Jesus sobe ao monte, seus discípulos se aproximam, então ele começa a ensinar, tanto na forma como deveriam viver, quanto a anunciar aos homens. Então, nós podemos ver que a declaração de Jesus aqui, ela é tanto para aquelas pessoas que estavam ali ouvindo, os discípulos ouvirem aquela palavra, aprender e colocar em prática, e também ensinar aos ouvintes, ensinar ao pecador, as próximas pessoas que eles encontrariam. E foi isso que os discípulos fizeram. Eles ouviram as palavras de Jesus. Jesus disse que ia enviar outro Consolador, ia fazer eles lembrarem de todas as coisas que ele havia os ensinado, e fazendo assim, lá na frente, quando a igreja começou a crescer, começou a ser ali implantada, os apóstolos começaram a colocar em prática ali os ensinamentos de Jesus, e eles também assim o fizeram. Eles não só ouviram, mas eles praticaram e também ensinaram. Então eu e você precisamos ouvir a palavra do nosso Deus, nós precisamos praticar a palavra de Deus e precisamos ensinar a palavra do nosso Deus. Amém, meus queridos irmãos? Então Jesus ele os ensinava, e assim ele também quer que nós também façamos isso. Então, ele não ensinou só no Sermão do Monte. Jesus, em todo o seu ministério, ele ocupou grande parte do seu ministério ensinando a palavra de Deus, ensinando as pessoas a maneira certa de viver na terra, a maneira certa de se adequar a ser um cidadão celestial. Então, Jesus ocupou grande parte do seu ministério ensinando. Esse foi o ofício de Jesus. Ensinava no templo, ensinava na sinagoga, ensinava na rua, ensinava no monte, na beira do mar. Em qualquer lugar que Jesus chegasse, ele ensinava, porque era um dos ofícios principais de Jesus, era ensinar, porque Jesus sabia que se ele ensinasse a verdade e a pessoa cresce na verdade, ela seria salva.
Aleluia, porque não era só interessante Jesus fazer milagre e depois a pessoa receber o milagre, a pessoa não receber a transformação da sua vida, porque mais importante do que o milagre exterior é o milagre interior que precisa primeiro acontecer. Precisa primeiro haver uma transformação no nosso interior, porque fazendo assim, as outras coisas vão acontecendo, Jesus vai fazendo milagre, vai curando e o nome do nosso Deus é glorificado. Então, primeiro Jesus ele curava e depois ele assim, primeiro ele ensinava, depois as pessoas se arrependiam e depois ele curava. Então, é assim que tem que acontecer conosco. Primeiro, arrependimento, depois vem a cura exterior. E, infelizmente, muitas pessoas hoje só procuram a cura exterior, só estão atrás de milagres, só estão atrás de culto de campanha. Não sou contra culto de campanha, é uma benção, viu? Nós somos muito abençoados por Deus, nós somos curados, somos avivados, porém nós precisamos primeiro buscar a cura da nossa alma, precisamos de arrependimento. Após o arrependimento, aí sim, vem as curas que são necessárias para as nossas vidas, amém? 2.3, o combate à falsa moralidade. É o que temos muito hoje também. Neste trecho do Sermão do Monte, Cristo revela como cumpridor da lei. Então, Jesus cumpriu a lei. Jesus era um cumpridor da lei. Logo em seguida, ele passa a alertar o cumpridor da lei. Mateus 5, 17, do capítulo 5, 17 ao 20. Logo em seguida, ele passa a alertar quanto a uma abrangência maior e mais profunda da lei do que a interpretação tradicional. Então, os fariseus interpretavam a lei de uma maneira e aplicavam dentro do seu próprio entendimento. Porém, Jesus trouxe uma nova interpretação, muito mais abrangente do que a tradicional que havia naquela época. Segundo os fariseus, segundo a interpretação dos fariseus, Jesus apresenta, por exemplo, um enfoque que até então não era considerado como uma relação, como em relação ao homicídio. Então, ainda vivia-se no tempo do olho por olho, dente por dente. Quem matava tinha que morrer e assim sucessivamente. Mas Jesus traz um novo ensinamento que os homicidas não entrarão no reino do céu. Então, quem comete homicídio não entrará no reino do céu. Então, é necessário não ser homicida. Mateus 5, 21. Vamos ler Mateus 5, 21? Para ver o que está escrito aqui rapidinho. Cadê? Ouviste que foi dito aos antigos. Jesus falava como estava na lei de Moisés e Jesus falava como seria a lei do reino, do homicídio. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás. Quem matar estará sujeito a julgamento. Porém, eu vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir insulto ao seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e a quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Então, Jesus deu um enfoque ainda maior, porque naquele tempo quem matava tinha que ser julgado, olho por olho, dente por dente. Então, matava, às vezes tinha que, em outra situação, o outro ia lá e vingava. Jesus fez diferente, aquele que só de você importunar o seu irmão, só de você, está aqui, sem qualquer motivo, trazer alguma indignação ao seu irmão, você não está adequado ao sistema do novo reino. Então, Jesus ele abrangeu essa questão. A outra questão que Jesus traz aqui é sobre o adultério, que está aqui em Mateus 5, 31. Vamos ver aqui, Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher dê carta de divórcio. Então a lei abria essa brecha para a carta de divórcio. Porém, Jesus, ele estabelece na lei do reino, ele diz: eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em relações sexuais ilícita, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com adúltera, com a repudiada, comete adultério também. Então, aqui Jesus não abre espaço ao divórcio por qualquer motivo. Hoje as pessoas, por qualquer motivo, estão querendo aplicar a carta de divórcio, e nós sabemos que, se não for por motivo de relações ilícitas, sexuais ilícitas, a pessoa vai se tornar uma adúltera. A pessoa que pediu carta de divórcio vai se tornar uma adúltera, e quem casasse com ela, contrair novas núpcias, se tornará também adúltero.
Então, ele deu um enfoque maior para essa questão do adultério, nesse reino que ele estava implantando. E dos juramentos, Mateus 5,33, também ouviste que foi dito aos antigos, lá na lei de Moisés, não julgará falsos, mas cumprirá rigorosamente para que o Senhor, em seu juramento. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, nem por ser o trono de Deus. Então, Jesus não estava abrindo espaço para fazer juramento algum. Então, Jesus estava dizendo que nós não devemos fazer juramentos falsos. Qual foi o outro aqui? A vingança, a questão da vingança. Também Jesus deu um enfoque maior. E, finalmente, o amor. Vamos passar para o amor? 5:43 ao 48. Vamos estar aqui, ó. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Está na lei. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Então, Jesus traz aqui uma nova versão aqui, uma nova adaptação de como o homem deveria se comportar e como seria o novo cidadão do céu. Então, não era importante mais a pessoa somente amar os que lhe amavam e odiar os seus inimigos. Não, Jesus estava falando para amar o próximo e orar e amar os vossos inimigos. Então, nós precisamos também amar os nossos inimigos. Então, Jesus estava dizendo aqui, se vocês não fazerem além dos fariseus, então não vai adiantar de nada. Então, porque assim o povo mundão já faz. Então, o mundão aí já ama quem ama eles, mas odeia quem vos odeia. Nós, cristãos, temos que ser diferentes. Precisamos amar aqueles que nos odeiam. Então, como é difícil amar aqueles que nos odeiam. Então, não é fácil, mas Jesus nos deu uma tarefa que é complicada de cumprir, mas é possível de conseguir. Basta você querer se adequar ao sistema de Deus, à vontade do nosso Deus, deixar o Espírito Santo te controlar, porque o fruto do Espírito Santo é o amor. Então, se eu e você temos o fruto do Espírito Santo, nós temos capacidade até mesmo de amar os nossos inimigos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, e você? Tem cumprido a lei do reino? Tem amado aqueles que te fazem o mal? Como é difícil amar alguém que faz o mal para a gente, irmão? Não é fácil. Mas nós precisamos passar por cima de tudo isso e cumprir a lei do amor de Deus, que é a lei perfeita que Jesus aplicou aqui no Sermão do Monte. Amar e orar pelos nossos inimigos, porque eles também precisam de salvação, eles também precisam se aproximar de Deus, porque se eles nos fazem raiva, é porque estão no tempo da ignorância, não conhecem a palavra de Deus, não tem o Espírito Santo de Deus e por isso agem desta forma. Caso contrário, seriam pessoas diferentes, seriam pessoas amáveis, assim como nós somos. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus. A natureza do reino de Deus. A natureza do reino de Deus. O Sermão da Montanha foi descrito como a mensagem mais poderosa que já foi pregada. Eita glória! A multidão ficou admirada com a maneira de Jesus ensinar com sua autoridade na transmissão da doutrina. Lembra que eu falei que lá em Mateus 7, 28 e 29, quando Jesus encerra o Sermão da Montanha, os seus ouvintes estavam maravilhados, porque nunca tinham ouvido um ensinamento com tanta autoridade, com tanto poder, então com tanta diferença do que os fariseus faziam. Os fariseus ensinavam nas sinagogas, os doutores da lei ensinavam, mas ensinavam de maneira fria, não tinha autoridade nas suas palavras, mas aqui era o próprio Deus falando, o próprio Jesus Cristo falando aqui a palavra. Então, a autoridade está na mão de Jesus e a autoridade estava com ele para pregar o evangelho, porque ele disse, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e por isso ele tinha autoridade para pregar, mas essa mesma autoridade ele transferiu a seus apóstolos para que fosse transferido à sua igreja. Então hoje nós temos a autoridade de Jesus de pregar o evangelho com autoridade. Então nós precisamos pregar esse evangelho com poder, com glória, com manifestação de milagre, com a autoridade de Jesus, porque nós estamos falando do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Deus que salva, que cura, que batiza e que leva o homem para o céu. Então nós precisamos ter ânimo para pregar a palavra de Deus e autoridade. Amém? 3.1, um novo sistema de valores. A abertura do sermão soa familiar para muitos. Todavia, a ideia de Jesus acerca das bênçãos é totalmente diferente. É totalmente diferente que muitos de nós imaginamos. Jesus nos oferece uma nova vara de medir,
um novo par de lentes, uma nova maneira de ver a vida, de poder refletir, porque na visão de muitas pessoas aí, pessoa abençoada é quem está dando a volta por cima, é quem tem dinheiro, é quem está no sucesso. Não é isso não, irmão. Bem-aventurado é aqueles que estão na presença de Deus. Nós devemos olhar pelo olhar de Deus, olhar espiritual. Nós temos que ter agora a mente de Cristo, não podemos olhar como o mundo olha. As pessoas nos olham e não vê sucesso em nós porque elas têm um olhar diferente, mas nós não, nós vemos bem-aventurança de Deus nas nossas vidas, porque o homem bem-aventurado não é aquele que está com a conta gorda, cheia de dinheiro, não, mas é aquele que vive tranquilo na presença de Deus, é aquele que tem todos os dias a misericórdia de Deus. Jesus mesmo falou aqui neste texto, olhar as aves do céu que não planta, que não rega, mas tem o ano todo para colher, porque o vosso Pai sustenta. Então, nosso Deus tem nos sustentado, porque nós estamos bem-aventurados. Quantas pessoas aí estão nadando em dinheiro, mas tem uma vida atribulada, vive numa correria para rir para baixo aí e nada satisfaz essa pessoa, sabe por quê? Essa pessoa não tem essa bem-aventurança, essa pessoa ela não é uma pessoa feliz, porque o dinheiro, ele na sua essência, ele não traz felicidade, ele nos ajuda nas nossas necessidades do dia a dia, porém não produz felicidade. Que produz felicidade é ser fiel a Deus, é cumprir a vontade de Deus, é estar fazendo parte do reino de Deus, porque fazendo assim nós seremos bem-aventurados. Quantas pessoas têm olhado para nós, mas ele chora muito, ele é muito atribulado, coitadinho, coitadinho não. Nós temos olhar espiritual, nós sabemos que nosso Deus está nos assistindo e nós estamos bem-aventurados porque estamos chorando, somos perseguidos, somos considerados até pobres, mas somos ricos na presença de Deus, porque nós temos uma nova ótica, porque nós não olhamos mais segundo este mundo olha, nós olhamos segundo a nova visão do reino de Deus. Aleluia! O novo sistema de valor é inverso do mundo. O mundo vê a vida diferente de nós cristãos, mas nós vemos de acordo com o nosso Deus, nós enxergamos a vida de acordo com aquilo que o Espírito Santo de Deus ministra no nosso coração. O mundo não age dessa forma, o mundo age nos seus impulsos e dentro das suas próprias racionalidades. Então o mundo age dessa forma, nós agimos segundo o Espírito Santo, segundo a vontade de Deus, e é por isso que no final nós somos mais do que vencedores. Jesus começa afirmando, passar aqui para baixo, Jesus começa afirmando que a felicidade de Deus vem àqueles que reconhecem que são pobres. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A felicidade de Deus vem para aqueles que reconhecem que são pobres, aqueles que reconhecem que precisam de Jesus. As pessoas que vieram para ouvir o ensinamento de Jesus reconheciam que eram necessitados, que precisavam, não tinham bem financeiro, não tinham também uma vida gloriosa, não tinham uma vida regalada, e eles reconheceram a sua posição e foram até Jesus. Então, essas pessoas que reconhecem a sua condição diante de Deus como pecador e se arrependem de seus pecados, essas sim são bem-aventuradas, essas sim são felizes, porque reconhecem sua condição diante de Deus. Deus é poderoso, Deus é glorioso, Deus é majestoso e nós éramos pecadores, andávamos como ovelhas sem pastores. Todos nós pecamos, destruídos estávamos da glória de Deus, mas hoje nós temos Jesus, porque um dia nós reconhecemos a nossa condição de pecador, a nossa pobreza de espírito e viemos até Deus e hoje nós somos mais do que vencedores. Hoje nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, para aqueles que fazem parte desse reino, nenhuma condenação há nem para mim e nem para você que está me ouvindo, em nome de Jesus. 3.2. Uma nova harmonia produzida pelo Espírito, aleluia. As bem-aventuranças formam uma matriz para o desenvolvimento espiritual, onde ocorre a transformação pessoal e se estende até a plenitude de Cristo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Olha aí, vou ler de novo. As bem-aventuranças é uma matriz para o desenvolvimento espiritual. Então, cada vez que eu e você praticamos as bem-aventuranças, entendemos e compreendemos, deixamos ela fazer morada dentro de nós essas palavras, com certeza vai ocorrer um desenvolvimento espiritual e uma transformação pessoal até chegar à plenitude de Cristo, até a gente se parecer com Cristo, até a gente ser igual a Cristo, as pessoas olhar para nós e dizer assim, verdadeiramente eu vejo Jesus na vida daquela pessoa, daquele irmão, daquela irmã, porque verdadeiramente ela é uma pessoa bem-aventurada. Aleluia.
representam um crescimento espiritual contínuo que determina e destaca os elementos-chave da maturidade espiritual, pelos quais podemos examinar o nosso progresso. Bem-aventurança de Jesus são palavras que fluem do coração do nosso Criador, como lâmpada para os pés dos seus servos e discípulos e luz no caminho para os que não se enganam, não agem com os muitos, não agem, vamos ler de novo? As bem-aventuranças de Jesus Cristo são palavras que fluem do coração do nosso Criador e Redentor, como lâmpada para os seus pés, para os pés de seus discípulos, e luz no caminho para os que não se enganam, com muitos atalhos que são encontrados ao longo da jornada cristã. Aleluia! Quantos atalhos Satanás tem colocado diante de nós para que nós venhamos perder o foco do reino celestial, perder o foco do céu. Quantas vezes o inimigo tem colocado banquete diante de nós para que venha tirar a nossa atenção do reino, e nós precisamos estar atentos a isso, porque uma das especialidades de Satanás é apontar para nós atalho, caminhos que nos levam para longe de Deus, caminhos que não fazem a vontade de Deus. Lembra lá no capítulo 3 de Gênesis? O primeiro atalho que ele ofereceu para Eva foi para que ela viesse comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, que nada iria acontecer, que Deus não estava falando a verdade para ela e que ela ia conseguir ser parecida com Deus. Então Eva, infelizmente, ouviu a voz da serpente e trilhou o caminho do atalho, e as consequências foram terríveis. Até hoje a raça humana sofre por causa do atalho. Então, quanto de nós pegamos atalho e no final não chegamos a lugar algum, porque atalho não leva o homem nem a mulher para Deus, leva para longe da sua presença. Então nós precisamos tomar cuidado com o atalho, porque o atalho vai nos levar para longe do nosso Deus. Aleluia! Quem já assistiu aqui o filme do Peregrino sabe que no final aquele que pegou o atalho não pôde acessar o céu, não pôde entrar na cidade de Jerusalém, porque pegou o atalho, não estava adequado para a nova vida com Cristo na eternidade. Então, é perigoso pegar os atalhos. Quantas pessoas, elas até vêm para a igreja, até vêm para Cristo, até se convertem, até a porta da graça é aberta para elas, mas elas decidem pegar atalho, decidem viver da sua própria maneira. A palavra diz isso aqui, mas eu acho que é melhor viver assim, porque para mim vai dar certo, Deus vai me perdoar e no final vai dar tudo certo. Irmão, cuidado. Nós precisamos ouvir e obedecer a palavra de Deus de maneira integral. Nada de querer que a Bíblia se adeque ao nosso sistema de viver, mas nós precisamos nos adequar aos padrões bíblicos. Eu volto a repetir, se adequar aos padrões bíblicos, aos ensinamentos da palavra do nosso Deus. Aleluia! Esse tópico é um pouco grande, mas a parte principal é essa aqui, dos atalhos. Então eu vou passar aqui para a parte final, que é 3.3. Jesus é o exemplo de modelo e vida cristã. Devemos ver este sermão como modelo para a vida cristã, realista, mas ideal. Realista, mas ideal. Apesar do Sermão da Montanha nos dar o ideal do discipulado, essa meta se apresenta dentro de uma compreensão realista da vida humana diária, que será transformada pela participação na vida na nova aliança. A nova aliança que Jesus inaugura, incluindo perdão dos pecados, quanto à transformação de vida, a partir da regeneração, continuando no crescimento espiritual produzido pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então, Jesus é o exemplo e o modelo cristão de vida, e ele deixou aqui o Sermão do Monte, meus queridos, como algo real e o ideal para nossas vidas. E claro que Cristo, ele sabia que não seria e não é fácil a gente cumprir o Sermão do Monte, porque tem muitas questões aqui que vai confrontar com o nosso eu, com a nossa vontade humana, com a vontade de um pecador. Mas nós sabemos que é possível cumprir o Sermão do Monte, até mesmo porque hoje nós temos o Espírito Santo de Deus que nos convence do pecado, da justiça, e do juízo. Então hoje é possível sim, é possível trilhar um caminho diante de Deus, é possível sim cumprir o Sermão do Monte. O Sermão do Monte é uma realidade e é o ideal que nós precisamos ter em nossas vidas cotidianas, precisamos cumprir o Sermão do Monte. Eu sei que não é fácil, dar o rosto para a pessoa dar um outro tapa,
não é fácil perdoar aquele que nos magoa, não é fácil perdoar até mesmo aquele que tirou a vida de um parente nosso, não é fácil, mas se nós quisermos e queremos continuar sendo cristão, queremos continuar fazendo parte do reino, nós precisamos colocar o Sermão do Monte em prática, porque fazendo assim, com certeza nós vamos na contramão do mundo, na contramão dos pensamentos humanos, e aí sim nós vamos estar fazendo a vontade de Deus. Porque a vontade do homem é se vingar, a vontade do homem é ir lá e fazer justiça com as suas próprias mãos, a vontade do homem que levou um calote é ir lá e tentar pegar de volta de maneira forçada aquilo que foi tomado, mas nós precisamos ter conhecimento do Sermão do Monte para que nós venhamos ter capacidade, equilíbrio espiritual, para que possamos, no dia a dia, poder resolver questões que vêm ao nosso encontro diariamente, para nos afrontar, para nos desanimar e para nos levar para longe de Deus. Então nós precisamos estar atentos para que algumas situações desta vida não venham nos afastar do nosso Senhor. Lembra lá quantas vezes devemos perdoar nossos irmãos? Não 7, mas 70 vezes 7. Pensa numa dificuldade de perdoar 70 vezes 7, mas nós precisamos fazer isso porque é possível perdoar até quantas vezes for necessária, quando eu e você queremos e precisamos de estar perto de Deus. Nós almejamos ter uma vida íntima com o Senhor, com o Espírito Santo, então nós assim fazemos esse sacrifício e conquistamos o impossível pela fé e a cada dia agradamos o nosso Deus. Amém? Nós chegamos ao final de mais uma aula, que Deus em Cristo vos abençoe, você que ficou comigo até o final, às vezes a gente gagueja aqui, porque a vista não está assim muito legal, mas palavras que eu falo aqui são palavras que saem do coração, com o único objetivo de te levar ao crescimento espiritual, que você venha alcançar maturidade diante de Deus e que o nome do Senhor seja glorificado no final. Então, você que ficou aqui até o final, que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva aqui no nosso canal, deixe seu like, deixe seu comentário que eu vou estar respondendo, em nome de Jesus. Não temos aqui a última palavra de nenhum assunto, mas da melhor maneira nós tentamos expor a palavra do nosso Deus de acordo com o que o Senhor vai colocando no nosso coração. Semana que vem, se Deus assim aprovar, nós estaremos aqui para a lição de número 2, a humildade, o alicerce da felicidade cristã. Então aí nós vamos começar a falar sobre as bem-aventuranças detalhadamente a partir da próxima lição. Amém, meus queridos? Fiquem em paz. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus e amém.